Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje sexta-feira, final de semana, e a gente está aqui para fazer a nossa reflexão de hoje. Vamos ver o que a igreja nos apresenta dentro do Evangelho de Jesus para a nossa mudança diária, aquele pouquinho que a gente pode mudar hoje, não é? Temos a palavra de Deus à nossa frente. Basta a gente decidir se a gente vai segui-la ou não, né? Então, hoje é aquela oportunidade que Deus nos dá de estarmos vivos, né? E de querer no coração, desejar no coração essa mudança de vida, né? Pelo menos viver um pouquinho conforme a vontade de Deus, que é coisa que nós, seres humanos, deixamos para último plano, né? É uma coisa que a gente não coloca na nossa vida cotidiana. Na nossa rotina diária não tem espaço para a palavra de Deus, né? Então, vamos tentar colocar a palavra de Deus, a vida que Jesus sempre sonhou para nós, em prática, né? E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de Lucas, né? Continuamos no capítulo 6, mas hoje a gente vem para o versículo do 39 ao 42, esse pedacinho aqui. Livro de Lucas, capítulo 6, versículo do 39 ao 42, e a palavra de Deus nos diz: Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Nenhum discípulo é maior do que o mestre, e todo discípulo bem formado será como seu mestre. Porque você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção na trave que há no seu próprio olho. Como é que você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando você não vê a trave no seu próprio olho? Hipócritas! Tire primeiro a trave do seu próprio olho, e então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam só, pessoal. Hoje, a palavra de Deus ela vem em forma de parábolas, né? A gente já sabe o que significa parábolas. Era aquelas historinhas que Jesus contava aos seus discípulos, né? A gente sabe a diferença agora de discípulos para apóstolo. Os discípulos eram todo mundo, todo o povão que seguia Jesus, ou seja, todos nós que estamos incluídos no povão, né? E os apóstolos eram os 12 que foram escolhidos por Jesus, né? Que a gente viu essa semana, essa escolha, né? Jesus indo lá orar a noite toda, e depois dessas orações de Jesus ao Pai, Jesus escolhe os seus apóstolos, né? Através do Espírito Santo tal. A gente também já percebeu aqui na palavra de Deus que Jesus falava ao povão em parábolas, para que eles não entendessem, né? E que eles procurassem, né? Estar ali na presença de Deus para que entendesse o que ele falava, né? Por quê? Porque nós não somos aptos a estar em oração, a pedir o Espírito Santo esse direcionamento. Então, Jesus sempre falava àquele povão em parábolas, essas historinhas que ele compara a historinha com a vida real, né? Então, para mim entender essas historinhas, eu preciso ter a ajuda do Espírito Santo. E a gente também viu já que, quando ele falava aos seus apóstolos, somente aos 12, ele falava abertamente. Tudo muito bem explicadinho. Por quê?
porque os apóstolos andavam com ele. Os apóstolos eram pessoas verdadeiramente convertidas, que tinham dado o seu sim a mudar de vida. E o povo não, né? E nós nos incluímos nesse povo. Então, todos nós somos chamados por Jesus a ser seu discípulo, a sair, a falar dele, a falar do testemunho, daquilo que ele fez na nossa vida. Nós somos discípulos de Jesus e a palavra diz que ele falava em parábolas aos seus discípulos e dizia: pode um cego guiar um outro cego? Ambos os dois não irão cair no mesmo buraco? Então, o que significa isso trazendo para a minha vida, né? Jesus quer dizer o seguinte: quando eu procuro, por exemplo, a ajuda de pessoas que estão no mundo fazendo tudo que dá na telha, né? Por exemplo, eu posso me considerar uma pessoa cega hoje, né? Você que está me assistindo, que não entende a palavra de Deus, que não é uma pessoa apta, ou seja, não é uma pessoa que tem a prática de ler a palavra de Deus, de tentar entender, de trazer para a vida. Você é uma pessoa cega. Eu posso ser também uma pessoa cega, né? Então, eu sou uma pessoa cega. Jesus, é como se Jesus dissesse assim: você não pode aconselhar uma outra pessoa, né, que esteja no mesmo caminho que o seu. Porque ambos os dois vão cair no mesmo buraco. Entendeu? Então, Jesus quer dizer o seguinte: quando uma pessoa que está dentro de pecados, dentro da vida do mundo, desregradamente, fazendo tudo o que dá na telha, tudo o que não presta, essa pessoa ela não pode ser exemplo para você que está tentando mudar de vida, entendeu? Está tentando mudar de vida. Muitas vezes você, num momento da sua vida, você resolveu dar um sim para a sua conversão, entender a palavra de Deus, né? Tá seguindo alguma igreja, tá tentando ser uma pessoa melhor, né? Então, muitas vezes a gente não enxerga que a gente não pode ir em direção às pessoas que ainda não encontraram isso. A nossa vida ela muda a partir do momento que eu dou o meu sim a entender a palavra de Deus e mudar a minha vida, mudar a rota da minha vida. Então tem lugares que eu não posso mais frequentar, tem músicas que eu não posso mais escutar, né? Tem baladas que eu não posso mais frequentar. Eu tenho um limite, né, de uma bebida que eu for beber, eu não posso mais me embriagar como eu fazia, né? Então assim, tudo vai tomando jeito, né, conforme Jesus quer que seja na nossa vida. Então, eu não posso mais frequentar certos lugares que certos amigos que eu tinha de copo frequenta. Por quê? Um cego não pode guiar o outro cego. Então, eu tô saindo do mundo, estou conseguindo enxergar a vontade de Deus para minha vida. Então, eu sou um cego que eu estou tentando enxergar o caminho certo. Eu não posso me alinhar com pessoas que ainda estejam cega totalmente. Porque os dois, eu e a pessoa, a gente vai cair no mesmo buraco. A pessoa já permanece ali naquele buraco negro. Eu, por sua vez, por seguir, por acompanhar, por estar, eu vou estar caindo no mesmo buraco. Eu volto a ser o que eu era. Se eu tive algum tipo de evolução, desde quando eu encontrei a palavra, desde quando eu estou vivendo uma vida certa, eu vou ter uma regressão. Eu vou voltar ao que eu era antes. Por quê? Porque eu estou sendo guiado por pessoas cegas. E eu também sou cega. Eu apenas estou tentando enxergar a palavra de Deus para viver uma vida diferente, né? Dessa vida podre que o mundo me oferece. É isso. E Jesus diz: pode um cego guiar o outro? Não.
Então, quando eu dou esse meu sim, eu preciso ter pessoas do meu lado que me levem cada vez mais ao caminho de Deus. Pessoas que vão me aconselhar, conselhos que vão me fortalecer diante de Deus, entendeu? Lugares que não vai ofender a minha reputação, né? Ah, mas você virou santa? Não, não é questão de virar santo, porque ninguém vira santo. Ninguém não vira. Não vira porque a gente não quer. Eu estou cansada de dizer. É a gente que não quer. A gente não quer compromisso com santidade de nada. A gente quer viver um pouquinho melhor, para ter uma dignidade de chegar diante de Deus. E pronto. Santidade a gente não quer. Mas a gente é convidado e chamado a sermos santos. Mas a gente não quer. Mas tudo bem. Eu não posso me alinhar mais àquela vida que eu tinha. Amigos que usavam drogas, que eu vivia ali, eu saí dali, eu não posso voltar para ali. Por quê? Porque eu sou uma pessoa cega, que estou tentando encontrar a visão, né? E eu não posso ir ser guiado por um cego. O cego é aquele que permanece nas drogas. Então eu não posso ir para ali, me ter uma amizade ali como eu era com aquela pessoa. Não posso. Eu posso passar, falar, oi fulano, tudo bom? Mas eu não posso ter mais aproximação. Por quê? Porque ambos os dois vão cair. Eu vou cair dentro do mesmo buraco escuro que eu vivia, que eram as drogas. Entendeu? A mesma coisa é o alcoolismo. Né? Eu não posso ter mais aquela amizade de copo, né? Que aonde a gente estava era rodada de bebidas, era noitadas de bebida. Eu não quero mais aquilo para minha vida. Vamos se dizer que você destruiu família por causa desse tipo de amizade, por causa da sua bebedeira, da sua prostituição, muitas vezes traição, trair mulher, e vai atrás de amigos. Eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu escolho o mundo, ou eu escolho viver conforme a vontade de Deus. Isso vai me custar um preço. E esse preço é esse. Esse preço é o preço de eu não me relacionar mais com coisas que me levam para o buraco. Eu tenho sempre que evoluir e não regredir. Eu tenho sempre que encontrar pessoas na minha vida que me levem cada vez mais para o céu. E não que me leve para o buraco, né? Que eu caia dentro do buraco negro que é o inferno. Então, isso é em tudo. A gente tem que prestar atenção, né? Em relacionamentos que a gente se relaciona. Se você, eu costumo dizer tanto, né? Se você é de uma denominação, não se envolva com pessoas de outra denominação. Espere em Deus uma pessoa que siga a sua religião, porque isso também conta muito. Se você é uma pessoa que tem amizades, que continua lá nas drogas, na prostituição, na bebedeira, né? No adultério, seu oi, tudo bom. Se a pessoa der brecha, entre, fale de Deus, diga que você conheceu, que não é bem isso, você vai encontrar pela frente muitos inimigos. Porque hoje, se você disser que não é desse jeito, você só pega... A única coisa que você pode acontecer é você comprar uma briga. Porque se você vai falar do que está aqui, do que Jesus quer, as pessoas elas não aceitam. Problema delas. Se vem lhe pedir conselho, você fale o que você está caminhando. Fale no que você está acreditando, independente se a pessoa vai gostar ou não. Não vai gostar. Vai ter gente que vai se separar, que não vai querer saber de você. Né? Não vai querer saber, mas não tem problema. Você está fazendo certo. Você está tentando ser guiado por pessoas que têm visão e não pessoas cegas. Por quê? Todos nós somos cegos, mas quando a gente abre o nosso coração a entender isso aqui, a gente começa a enxergar diferente. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, vos libertará dos pecados, das coisas erradas que a gente faz. Não é?
Então, quando eu entendo, eu começo a viver uma vida diferente, né? Uma vida de paz, sabendo que estou ali. Eu peco, Senhor, mas eu tenho a consciência de que eu errei, eu vou pedir perdão, né? Vou te pedir perdão. Tem vezes que a gente pede perdão porque verdadeiramente a gente se arrepende. E por vezes a gente pede perdão porque não temos coragem de sair daquele tal pecado. Perdoa, Senhor. Porque eu sei que está errado. Eu sei que não é para mim fazer, mas eu não tenho forças de sair. Me coloque essa força no coração. E assim você vai seguindo a vida, né? Aí aqui mais embaixo a gente vê. Então aqui ele vem aqui com mais uma parábola, né? Ele diz assim: nenhum discípulo, preste atenção, nenhum discípulo é maior do que o seu mestre. Mas todo discípulo bem formado se iguala ao seu mestre. Chega a ser igual ao mestre. Todo discípulo bem formado. O que ele quer dizer aqui? O que significa o mestre? Um mestre. Um mestre de obra, por exemplo. Um exemplo, um mestre de obra. Mestre de obra é aquele que entende tudo da obra. Ele é o mestre. Ele é o sábio. É ele que ensina aos... como é que se diz? Os trabalhadores ali, aonde é, como ele vai fazer, como vai traçar uma massa, como vai fazer um reboco, não é isso? Então, o mestre é o mestre, né? Um mestre de obra é aquele que sabe tudo. É aquele aonde os pedreiros, os ajudantes, eles seguem ali o mestre. Né? Aqui o mestre é Jesus Cristo. Ele quer dizer, nenhum discípulo é como o mestre. Nós nunca vamos chegar aos pés do mestre. Mas, ele diz aqui, todo discípulo bem formado passa a ser igual ao seu mestre. Todo discípulo bem formado, ou seja, nós que praticamos a palavra de Deus, nós que nos esforçamos a viver a palavra de Deus, a gente que entende o que o Espírito Santo traz para a nossa vida, que é sabedoria, a gente segue essa sabedoria, que é essa vida nova que a gente tem, que é uma vida que a gente deixou para trás as coisas erradas, que ofendiam o coração de Deus. Então, quando a gente é bem formado, a gente consegue, ele se deixa igualar. Por quê? Porque nós temos a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus vem do Espírito Santo que nós estamos aqui pedindo todos os dias para que a gente saiba viver. Então, quando eu saio dos meus pecados, eu saio da prostituição, eu saio das drogas, eu saio da bebedeira, eu saio das fofocas, eu começo a ficar uma mulher sábia. Fazendo assim a vontade de Deus, Deus se alia a mim. Deus, ele não se sente maior do que eu. Por quê? Porque eu estou aqui vivendo conforme a vontade dele. Entendeu? É isso que essa parábola quer dizer aqui. Nenhum discípulo é maior do que o mestre. Não tem como sermos maior do que um mestre. Um pedreiro, ele não pode ser maior do que o mestre de obra. Nunca, nunca, né? Mas se esse pedreiro, ele começar a aprender todas as técnicas que o mestre de obra está ensinando, né? E às vezes tem até mestre de obra que ensina, assim, coisas que muitos outros não fazem, para ver aquela pessoa ali bem entendida na coisa. O pedreiro, ele vai chegando perto da sabedoria do mestre de obra, né? Assim? Então, ele se torna um mestre de obra, muitas vezes sem precisar nem fazer faculdade, sem fazer nada. Ele se torna um mestre de obra. Ele, se ele resolver fazer uma faculdade, é de engenharia, e ele vai embora. E ele vai ainda dar o testemunho e dizer, eu tive na minha vida um mestre de obra que me ensinou tudo. Hoje, eu sou um homem formado
porque eu tive essa ajuda, em primeiro lugar, de Deus, e em segundo lugar, do mestre de obra fulano de tal, que me deu todas as dicas. Então, muitas vezes, tem gente que aprende tanto, que chega a ultrapassar aquele mestre de obra que ensinou, entendeu? Então, é isso que Jesus vem dizer. Quando o discípulo, ele é bem formado, quando o discípulo, ele é bem formado, e a gente só se torna bem formado quando a gente, nessa área aqui espiritual, quando a gente se alia ao Espírito Santo. Não tem outro caminho. É o Espírito Santo na nossa frente para nos guiar. E aí a gente sai de muitos buracos, né? Que a vida nos prepara, né? Aí mais aqui embaixo, a gente vê mais uma parábola de Jesus que diz: por que vocês ficam olhando o cisco que está no olho do irmão e não consegue ver a trave que está no seu olho? O que significa isso aqui na vida real? Por que eu olho tanto o erro do meu vizinho, o erro do meu marido, o erro dos meus filhos? Por que eu olho tanto o erro do meu patrão, o erro dos meus amigos de trabalho? Por que eu olho tanto, mas eu não olho para mim? Ou seja, por que eu observo tanto o pecado dos outros se eu não olho nem o meu? Porque quando eu observo muito as pessoas, né, eu deixo de me observar. E a gente tem essa mania de achar que o nosso pecado ele é muito singelo, ele é muito pequeno, que a gente não faz nada que os outros que fazem pior. Todo mundo faz pior. Mas o que fulano roubou foi: ah, meu Deus, isso é um pecado mortal. Vai pro inferno. Fulano matou, vai pro inferno. Muitas vezes eu tenho uma trave no meu olho que eu não tiro. Ou seja, essa trave significa um pecado que eu não deixo para trás, né? A trave já está dizendo enorme. Ou seja, meu pecado às vezes é tão grande, mas eu não vejo, eu vejo o cisco. O que é um cisco para uma trave? Uma coisa minúscula. Então, muitas vezes o irmão faz ali um erro, dá um erro. Uma coisa minúscula. Eu já, misericórdia, vai pro inferno o fulano. Muitas vezes eu tenho uma trave no olho, ou seja, eu tenho um pecado enorme que eu não deixo. Não deixo de praticar por nada neste mundo. Conheci a palavra de Deus, não deixei o pecado. Participo da Santa Eucaristia, não deixei o pecado, porque é um pecado de estimação, não é? Eu não vou deixar. Então, muitas vezes esse pecado vem formado de um adultério, né? Ah, eu não vou deixar amorzinho porque eu amo amorzinho, né? E amorzinho tem dona, mas eu não posso deixar. Mas o outro, qualquer besteira que o outro fizer, não foi a missa. Vamos fazer um exemplo aqui de um cisco para uma trave. O irmão não foi à missa. É o quê, menina? Tu não fosse para a missa no domingo, não? Tu, uma mulher tão de igreja, só vive com o terço na mão. Tu não foi à missa. Menina, isso é um pecado mortal. Vice, tu não ia à missa. Aí a criatura tem uma trave no olho que é um pecado grande, vamos se dizer um adultério. Tá traindo o marido muitas vezes, né? Tá roubando, tá matando, tá destruindo, tá fofocando nas calçadas. Muitas vezes o fulano não foi à missa, aquela que vive com o texto na mão, com a Bíblia lendo, não foi, né? Muitas vezes por cansaço. Mas não está na calçada fazendo fofoca da vida de ninguém. Está dentro da sua casa fazendo o seu trabalho, fazendo os seus afazeres, sem ter maldade nenhuma no coração. Aí o camarada tem uma trave no olho que significa o quê? Um adultério. Tá matando, tá roubando, tá destruindo. Tá na calçada fazendo fofoca da vida dos outros, né? Aí Jesus quer dizer: olhe para você, minha filha. Olhe para você. Não fica observando o pecado do outro, não. Todos vocês são pecadores. Cada um que observe o seu. Eu tenho que olhar as minhas falhas. O que eu estou fazendo de errado. E não olhar o que os outros estão fazendo.
né? E não olhar o que os outros estão fazendo. Eu tenho que olhar para mim. Agora, quando eu olhar para mim, que eu me corrigir, aí sim, eu estou apta a aconselhar qualquer um. E assim mesmo aqueles que chegam pedindo conselho, aqueles que chegam pedindo opinião. Porque os que não chegam, eu não tenho esse direito de chegar nem perto para dizer nada. Tu tá errada, Vi, porque tu não vai pra missa. Tu não reza o texto, não, tu vai pro inferno. Tu tá errada, Vi. Tu tá errada, Vi. Eu não tenho esse direito. Não tenho. Então Jesus diz, tira a sua trave. Fique em paz, olhe para você, olhe no espelho e diga, meu Deus, o que é que eu estou fazendo de errado dentro dos mandamentos que o Senhor deixou? A gente vai encontrar tanta bosta, a gente vai encontrar tanta merda que a gente faz, né? Mas a gente perde tanto tempo olhando dos outros. A gente tá lá na igreja de joelho, se passa uma pessoa com a sandalinha furada, se passa uma pessoa com a sandalinha mais humilde. A gente vê muito isso em igreja protestante. Olha você de cima a baixo, de baixo a cima, porque você não tá com uma roupa de grife, né? Olhe não, minha filha, não olhe não, olhe para você. Aproveite o momento que você tá diante de Deus e fique lá, não fique olhando para os outros não, como as pessoas vão para a igreja não. Se é roupa simples, se é roupa de grife, não importa, importa que a pessoa tá lá, não é assim? E aqui no finalzinho a gente vê, né? Ele reforça e diz: como é que você tem uma trave no seu olho e você quer aconselhar o outro a sair do pecado que ele está, se você está num pecado pior ainda? Se você está num pecado pior ainda ou igual a ele, né? Olhe para o seu pecado, tire ele da sua vida, se corrija diante de mim. É como se Jesus dissesse isso, se corrija primeiro, né? Peraí, fulano tá ali adulterando, traindo o marido ou traindo a esposa. Mas, rapaz, eu sou uma pessoa tão fofoqueira, mas eu falo tanto da vida dos outros. Eu sento na calçada de manhã, eu só saio de noite, eu sei da vida da rua toda. Mas, rapaz, olha que naquele dia eu também fui para aquela festa. Também me sentei ali, tomei todas e fiquei com fulano de tal, traí meu marido, ó. Como é que eu tô aqui olhando aquela dali que tá traindo o marido? Eu não posso, eu tenho que me corrigir, Senhor. Primeiro eu tenho que me corrigir. Tire de mim esse vício safado de trair meu marido. Às escondidas, né? Aí depois que eu me corrigir, depois que eu deixar que o Espírito Santo haja na minha vida, que eu vá me limpando, que eu vá vivendo uma vida santificada conforme a vontade de Deus, né? Aí sim, eu posso, numa abertura que a fulana que está fazendo errado der, eu posso chegar lá e dizer, fulana, sai dessa, né? É isso que Jesus quer dizer aqui. Sai dessa situação, porque eu já vivi isso aí, ó. Eu já vivi isso aí e eu só quebrei a cara. E aí você vai poder aconselhar a pessoa, mas você já não tá mais dentro daquilo ali. Entendeu? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.